Assim em pé como estáis, meus queridos, rapidamente, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Nós continuamos pregando a série, se preparando para os últimos dias, um alerta nas cartas de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 12. Nós estamos trabalhando naquilo que Deus tem falado à igreja, através do apóstolo João, as igrejas da Ásia, e constantemente falando conosco, falando ao nosso coração, o que Deus deseja de nós, para nos prepararmos para esses últimos dias, que os últimos dias são reais, é fato, está acontecendo, vai acontecer, e Cristo vai voltar. E a igreja precisa estar preparada para isso. Por isso, meu querido, nessa manhã nós vamos falar aquilo que João trouxe, através da revelação de Deus, à igreja de Pérgamo. Apocalipse capítulo 2, de 12 em diante, diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados e a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, vocês têm também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Baixe sua cabeça. Pai, graças te damos que a tua palavra, como dita aqui, que é viva e eficaz, alcance o nosso íntimo. Fala, Senhor Deus, a tua igreja, como o Senhor tem falado grandemente nessa série ao meu coração. Que saiamos daqui, ó Pai, na certeza que o Senhor falou conosco. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus queridos. Nós temos falado sobre várias coisas, sobre ser fiel até o fim, renovando o amor, sabendo que Jesus é esse o Senhor da igreja, que examina a igreja, que avalia a igreja. Tudo isso nós temos falado, mas o que me chama a atenção na igreja de Pérgamo é algo que nós precisamos trazer para a nossa vida diária, que tem a ver com integridade. Muito tem se perdido nesse tempo em que a gente tem vivido sobre integridade, pessoas íntegras, corretas, de caráter. Integridade tem a ver com honradez, pureza. Integridade é a qualidade de alguém que é completo, que é perfeito. É sinônimo de honestidade, retidão, imparcialidade. Meus queridos, como Deus deseja que cada um de nós tenhamos Ele como exemplo nessa característica de integridade. Em sentido, às vezes aqui, de forma figurada, pode designar uma atitude de plenitude moral, sendo uma característica de alguém incorruptível. A carta à igreja de Pérgamo, meu querido, é uma carta à igreja para hoje, para agora. Se você ler isso com cautela e aprender um pouco do que está falando aí, você vai falar: nossa, é como se João estivesse falando para a igreja hoje. Essa carta, meu querido, é endereçada a mim, é endereçada a você, é endereçada a nós como igreja. Examinaremos aqui, não um texto antigo, mas algo que Deus traz para sondar o nosso próprio coração. O perigo que estava assediando e assaltando a igreja de Pérgamo é a mesma coisa que Satanás tem feito nesses dias às igrejas desse tempo, dividindo a verdade da heresia.
enganando, confundindo. E a pergunta inicial que eu faço é: como podemos permanecer com a verdade sem misturar com as heresias desse mundanismo? Como nós podemos ser uma igreja capaz de enfrentar a nossa fidelidade e integridade diante de táticas sedutivas de Satanás nesse tempo? É interessante que a palavra Pérgamo tem um significado de casado eterno. Que Jesus já traz para essa igreja dizendo: olha, meu querido, você precisa lembrar que esse Cristo que morreu e pagou um preço por cada um de nós tem um compromisso de fidelidade e integridade com a sua igreja, e espera o mesmo nível de compromisso e de integridade de cada um de nós. Esse é o ponto central dessa carta. É um alerta para a igreja de Pérgamo e é um alerta para nós hoje. Nós não podemos ignorar o risco de se misturar as coisas desse mundo com aquilo que Deus quer de nós como igreja. É engraçado que Pérgamo é considerada a maior cidade daquele tempo da Ásia Menor. E lá tinha um templo dedicado a César, que era o culto ao imperador. E provavelmente a expressão que Jesus traz aqui como o trono de Satanás faz referência a César. A outra coisa, meu querido, é que em Pérgamo tinha essa cultura de criar templos, e tinha um templo dedicado a Escalápio, que tem um brasão que todos nós conhecemos muito bem, porque ele era considerado o deus da cura, era a serpente, era uma espada com duas serpentes, que é o símbolo da medicina hoje. Essa é a ideia que estava sondando Pérgamo. Satanás também é retratado com a serpente. O centro cultural de Pérgamo era maior que de Éfeso e Esmirna. Ela tinha a maior biblioteca com mais de 200 mil pergaminhos. E a palavra Pérgamo vem de pergaminho. A maior biblioteca do mundo superou até a Alexandria. O trono de Satanás, meu querido, aqui mensurado por João, é marcado pela pressão e pela sedução. Onde Satanás não reina e predomina, pode acontecer uma cegueira espiritual, pode florescer um misticismo, pode propagar o paganismo, pode acontecer mentiras religiosas também, num caráter de perseguição, mas de sedução ao povo. Em Pérgamo, meu querido, havia um panteão onde vários deuses eram adorados. E isso era um atentado contra o Deus soberano, maior de todos os deuses. Em Pérgamo também se buscava a cura através do poder da serpente. E, meu querido, isso é uma afronta e é um atentado ao Espírito Santo de Deus, de onde emana todo o poder. Em Pérgamo estava o culto ao imperador, onde pessoas queimavam incenso para adorar a César, e isso conspirava contra o Senhor Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Meu querido, Cristo não só conhece a igreja, mas Ele conhece onde a igreja está inserida diante das suas lutas e das suas tribulações, conhece a tentação que assedia a igreja, conhece o ambiente onde ela vive. Cristo sabe que a igreja está rodeada por uma sociedade não cristã, com valores mundanos, com heresias bombardeando a todo instante. E como então permanecermos íntegro, honrando e puro ao Senhor numa sociedade contaminada e influenciada pelo pecado? Como sermos aqueles que não negociam com a verdade? O primeiro ponto que o texto nos traz é que nós precisamos reconhecer a onisciência de Cristo Jesus. O versículo aí diz: ao anjo da igreja em Pérgamo eu escrevo. Esta é a palavra daquele que tem a espada afiada de dois gumes. E essa espada afiada de dois gumes você conhece muito bem, que é aquela que penetra no mais íntimo do ser, dividindo juntas e medulas. É aquele que sonda profundamente cada coração. A igreja de Pérgamo havia sofrido perseguições. Meus queridos, um dos membros dessa congregação havia morrido por sua fé.
apesar desse sofrimento intenso, ela não tinha tirado do seu coração a fidelidade a Deus, porque ela reconhecia que Cristo não tinha a abandonado e conhecia todas as suas lutas, e é o mesmo Cristo que disse que no mundo não terias aflições, mas tem de bom ânimo que Ele venceu e nós nele venceríamos também. Meu querido, era mais importante para a igreja de Pérgamo temer a espada do Senhor do que a espada do imperador. Essa era a visão que a igreja de Pérgamo tinha. Jesus é Deus e possuía em sua natureza todos os mesmos atributos do Pai. A onisciência de Deus fala desse atributo que me faz entender e conhecer e discernir que Jesus tem o conhecimento de todas as coisas, tudo é conhecido dele. Nada passa desapercebido aos seus olhos, nada pode ser escondido no mais profundo do seu coração. Jesus conhece. É por isso que ele diz que ele é essa palavra, essa espada de dois gumes, porque é isso que Hebreus 4,12 diz. O escritor de Hebreus diz que essa espada aguda é o próprio Cristo, que é a palavra de Deus vivo. Isto mostra, meu querido, que a palavra e essa onisciência de Cristo Jesus alcança as mais profundas regiões das nossas vidas. Revela tudo que há em nós, tudo que está oculto. Não podemos esconder nenhum pecado de estimação diante desse Cristo que sonda e é onisciente. Não podemos ter intenções corruptas de achar que enganamos Deus, porque é impossível diante dessa onisciência. Nós precisamos não só ler a palavra de Deus, mas nós precisamos internalizá-la para que ela possa fazer a mudança internamente, para que a gente possa trazer em nossas práticas. É isso que o apóstolo João, em sua carta, em 1 João 2,5 e 6, diz: mas se alguém obedece à palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoando. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. A palavra de Deus diz que se conhecermos a verdade, ela vai nos libertar. Do mesmo modo que também diz que santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Precisamos entender que Cristo conhece todas as coisas. E Ele é onisciente, sabe de todas as intenções do nosso coração. Não adianta vivermos uma vida de aparência. Precisamos da palavra de Deus que penetre, nos purifique, nos liberte e faça uma grande obra em nós. É isso que a igreja de Pérgamo traz para nós, para nos prepararmos para o último dia. É entender que Deus conhece todas as nossas fragilidades e não nos abandona. A segunda coisa que nós vemos aí nesse texto é que nos preparamos para os últimos dias, não abandonando a nossa firmeza e o nosso testemunho. Olha o que diz o texto, versículo 13: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, contudo você permanece fiel ao meu nome, não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Estamos firmados em Cristo Jesus e é muito necessário que estejamos firmados para combater a influência maligna à nossa volta. Cristo está falando à igreja de Pérgamo aqui que além de conhecer as suas obras, Ele sabe onde ela está. Ele, meu querido, como conhecia a igreja, conhece onde nós andamos. Ele conhece com quem falamos. Ele sabe o que nós fazemos, Ele permanece, fica onde nós estamos, nada é oculto a Ele. E a palavra de Deus nos orienta para que a nossa firmeza seja em duas condições: resistir ao diabo e ele vai fugir, mas em alguns momentos nós precisamos fugir da aparência do mal. Quando nós entendemos isso, meu querido, nós vamos entender que em alguns momentos nós não teremos escolha. Nós vamos estar em ambientes influenciados por Satanás. Nós estaremos em alguns
lugares, moramos em algumas regiões que estarão contaminadas pelo pecado. E isso pode ser Deus te usando como um farol e um luzeiro naquele lugar. Mas tem algumas coisas, meu querido, que nós buscamos. Nós nos colocamos em situações que o Senhor não preparou e que nós não estamos preparados para enfrentar. Mas em todos esses casos, nós precisamos vigiar, estar atentos e buscar a face de Deus. Devemos estar firmados em Cristo, em sua palavra, para que não venhamos ser influenciados. Devemos sempre pedir a sabedoria do Espírito Santo para a gente ter discernimento de todas as coisas, para que a gente conheça e para saber o que somos em Cristo. Existem lutas, meus queridos, que nós não estaremos preparados. Existem ambientes que não é para nós. E quando nós andamos por esse meio, nós corremos o risco de fraquejar. Por isso que o conselho em alguns momentos é para fugir. Fuja da aparência do mal. Nós precisamos entender que embora o nosso espírito esteja regenerado, possa estar em Cristo Jesus, a nossa carne e a nossa alma são suscetíveis ao mal deste mundo e pode ser influenciado para que a gente caia. Por isso que o final do versículo 13 diz: olha, retenham o meu nome e não negaste a minha fé. Aqui temos o complemento desse versículo. Sobre cristãos que estavam vivendo no lugar onde Satanás habitava, mas não negaram o nome do Senhor e permaneceram fiéis como testemunhas do Senhor. Antipas, meu querido, que mencionado, foi um discípulo do João. Viveu nesse período e, meu querido, várias vezes ele se opunha aos sacrifícios que eram feitos aos deuses, que eram feitos ao culto a César. Várias vezes ele foi preso, ele foi martirizado, furaram o seu olho, cegaram de um olho. Mesmo assim ele não parava. Até o ponto, meu querido, que ele foi pego, colocado dentro do templo, de um sarcófago daquele templo. E lá dentro, colocando ele, como era feito com os animais, colocaram ele lá dentro para sacrificar os deuses. A história relatada dentro do Império Romano diz que esse tal Antipas foi sacrificado aos deuses daquela época, mas diz que o corpo dele não foi queimado. Precisou que o matassem à espada, porque o fogo não atingia a sua pele. O mesmo Deus que agiu no passado com Sadraque, Mesaque e Abidnego é o Deus que agiu na vida de Antipas, porque ele era fiel e perseverou e testemunhou até a morte. Meu querido, essa é a pergunta que fica para nós. Será que se formos perseguidos no local onde estamos, será que no nosso trabalho, quando se levantarem contra nós, nós permanecermos fiel? Será que nós vamos resistir como homens resistiram? Será que teremos o mesmo apreço por Cristo além das nossas vidas? E o que me assusta às vezes, meus queridos, é que nós temos a liberdade de vir aqui. Temos a liberdade de adorar ao Senhor. Temos a liberdade de se prostrar, ajoelhar, orar, clamar, fazer cultos ao ar livre, enquanto em alguns lugares a perseguição é ferrenha. E nós muitas vezes temos nos perdido em situações fúteis, em circunstâncias fúteis. E a última coisa que João nos alerta está aí no versículo 14 a 16. No entanto, contra você eu tenho algumas coisas. Contra você eu tenho algumas coisas, porque aí no meio de vocês, igreja, tem pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Tem pessoas que se apegam às ciladas e às artimanhas, que era se alimentar de sacrifícios de ídolos e praticar imoralidade sexual. De algum modo tem no meio de vocês que se apegam aos ensinos de nicolaítas. Portanto, se arrependam, senão eu virei em breve e lutarei contra eles com a espada da minha boca.
A última coisa que João nos chama para permanecer fiéis até o último dia é vigiando para não ceder às pressões e às influências do mundo. A igreja de Pérgamo era fiel. A igreja de Pérgamo era alguém que não negou o nome de Jesus, mas ela se tornou tolerante com as coisas do mundo dentro dela. É isso que Jesus revela. Apesar da coragem da perseguição, apesar dos cristãos de Pérgamos estarem testemunhando o Senhor, eles não eram irrepreensíveis. Meu querido, Satanás muitas das vezes ataca como leão que ruge, como diz lá em 1 Pedro 5,8. Mas, meus queridos, não esqueça que no Éden ele agiu como uma serpente sedutora e enganosa. Quando ele não consegue ir de confronto à sua fé, ele te induz a aceitar as coisas do mundo para que você enfraqueça. Isso aconteceu com a igreja de Pérgamo, isso acontece com a gente. Muitas vezes Satanás não vai usar a perseguição, mas ele vai usar a sedução. Não é uma proposta de destruição, mas de substituição, de mistura, de apostasia, de ecumenismo. Na igreja havia crentes fiéis, que permaneciam fiéis, mas em outras partidas tinham crentes que estavam desviando da verdade. Numa mesma congregação, tinham aqueles que permaneciam fiéis e aqueles que estavam caindo. Um grupo de pessoas tinham infiltrado naquela congregação e estava trazendo doutrinas que não eram das práticas que Cristo ensinou e que os discípulos ensinaram. Esses fiéis eram chamados de nicolaítas. Nós já vimos isso na pregação de Éfeso. Eram aqueles que estavam de forma verbal induzindo princípios e valores que não eram doutrinas bíblicas. E é comparado com a doutrina de Balaão. Você quer saber um pouquinho da história maior de Balaão? Lá em Números de 22, capítulo 22 a 25. Não cabe aqui agora, mas vai estudar. Só para você saber o que Balaão fez. Balaque, um rei, procurou Balaão, que era profeta do Senhor, e ambiciosamente quis corromper Balaão. No coração do Balaão que reinava era dinheiro. Balaque então dá dinheiro para Balaão induzir Israel a aceitar o reinado de Balaque. Mas quantas vezes Balaão ia para falar, para amaldiçoar, Balaão abençoava. Várias vezes ele ia para amaldiçoar, Deus usava ele e ele abençoava. Balaque chegou ao ponto de ficar tão revoltado que ele falou assim: não posso ir contra o povo de Israel. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma parceria. Vamos se unir. Não, olha, o seu Deus é o meu Deus. As suas práticas é as minhas. E aí você também recebe as minhas práticas aí no meio. Não tem importância não, meu irmão. Você serve a Deus. Não tem importância não, você serve o meu também. A política da boa vizinhança começou a reinar em Pérgamo por causa de uma corrupção. E por causa dessa desobediência e transigência, lá em Números 25, de 1 a 9, diz que 24 mil pessoas morreram por causa disso. O grande problema da igreja de Pérgamo é que enquanto alguns sustentavam a doutrina de Balaão, os que se diziam fiéis, estavam em silêncios e calados, aceitando tudo. Isso é um alerta para nós como igreja, irmãos. Nós não podemos aceitar aquilo que não é bíblico, para que a gente retenha pessoas, para que a gente cresça. Eu não posso aceitar a corrupção do mundo lá fora, aqui dentro, porque essa noiva, essa igreja, é a noiva de Cristo Jesus. E como noiva, ela é pura, ela é imaculada, porque ela foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Pecado aqui dentro tem que ser combatido. Pecado é pecado. Não é um desvio emocional, não é um desvio físico. E aqui com propriedade, como psicanalista eu falo, pecado é pecado e precisa ser tratado com o poder do Evangelho e com a ação do Espírito Santo de Deus.
É isso que a igreja de Pérgamo precisava entender. Sair do conformismo. E é isso que Paulo fala em Romanos: não vos conformeis com este século, com este mundo. Embora houvessem irmãos como Antipas, que pagavam preço, tinham outros que não tinham firmeza na fé. E isso se tornou brecha para que a heresia entrasse na igreja, para a igreja se acomodar e para ela se desvirtuar da verdade. É isso que Timóteo é orientado por Paulo. Lá em 2 Timóteo 2, 17, 18 diz: o ensino deles alastra como câncer. E entre esses ensinos tem Himeneu e Fileto. Esses se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. E assim alguns perverteram a fé. Meu querido, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão querendo mudar a verdade, que é a palavra de Deus. Homens de Deus conduzindo igrejas que se dizem do Senhor, dizendo que essa Bíblia não é mais a palavra de Deus, que ela precisa ser atualizada. A palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus permanece uma só. Nós não podemos tentar flexibilizá-la, adequar os padrões e as culturas desse século. Não servia para Pérgamo se contaminar e serve para nós não nos contaminarmos hoje. Ela é o manual do Criador para cada um de nós. Uma das grandes armas de Satanás nesse tempo é a relativização. A sua verdade não é a minha verdade, mas não tem problema que ela sirva para você. Mas, meu querido, deixa eu dizer para você, a relativização não entendeu, porque a verdade não é um conceito. Conceito com o tempo cai, surgem outros conceitos. A verdade também não é uma teoria, porque até então o mundo tinha um fim e caía dentro de uma teoria. E nós entendemos que não é assim. Sabe por que a verdade não muda? Porque a verdade não é um conceito, não é uma teoria. A verdade é uma pessoa. Jesus Cristo é a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Essa verdade não muda. Por isso, meu querido, nós precisamos resistir ao pecado e não ser influenciado por ele. Deus não negocia a sua glória. Deus não negocia com o pecado. Deus não flexibiliza o pecado. Imoralidade é imoralidade, pecado é pecado. E Jesus deixa um alerta: cuidado, porque eu posso vir em breve e atacar com a espada da minha boca. E sabe o que me chama a atenção? Que Jesus pode ir em breve, duas situações. Jesus pode voltar hoje. Antes desse culto acabar, Jesus pode voltar, ninguém sabe a hora. Mas, meu querido, também, antes desse culto acabar, você pode encontrar com o Senhor. Deus pode te chamar. E está dizendo o seguinte: olha, eu virei em breve. Ou eu vou vir para resgatar uma igreja, ou eu vou vir para buscar você, para se encontrar comigo. Independente de qualquer coisa, nós precisamos permanecer firmes e fiéis e íntegros àquilo que Deus fez por nós. E por isso, meu querido, essa é a maior recompensa que nós temos. Diante da mesa do Senhor. E aqui eu concluo, porque o texto nos permite concluir aqui. Olha o que diz aí o versículo 17. Versículo 17 declara algo maravilhoso. Diz assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor eu darei o quê? O maná escondido. Deixa eu te dizer sobre esse maná escondido. Você sabe o que aconteceu com o povo no deserto? O povo saiu da escravidão, presta atenção, o povo saiu da escravidão e estava peregrinando pelo deserto. E Deus se mostrou esse Deus presente, que era íntegro e que era fiel à sua promessa, e não abandonou o povo e fez o quê? Mandou maná do céu.
e desafiou o povo a ser dependente dele, porque falou o seguinte: olha, não guarde o maná, porque se você guardar, no outro dia vai mofar. Só guardaria o quê? Na sexta, por causa do sábado que era consagrado ao Senhor. Esse maná, meu querido, é o alimento do céu. Esse maná é o alimento do céu para a igreja do Senhor. E quem é o pão do céu? Jesus é o pão do céu. O sacrifício de Jesus na cruz, moendo o seu corpo, está dizendo: não vai lhe faltar o alimento espiritual para você vencer o maligno nas suas lutas contínuas. Ele é o pão do céu, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é aquele que nos alimenta diariamente. Por isso nós celebramos a ceia do Senhor, porque nós nos alimentamos do pão do céu, do maná do Senhor, Jesus Cristo. E o que continua o texto dizendo? Vocês vão receber o quê? Uma pedrinha branca. Deixa eu te dizer para quê o que significa aquela pedrinha branca, meu irmão. Aquela pedrinha branca é que no tribunal romano, quando os romanos acusavam você de algo, você era julgado. E nesse julgamento, a pedrinha branca recebia a justificação. E a pedrinha escura recebia a condenação. O que Jesus está dizendo é que, meu querido, todos nós receberemos uma pedra branca, porque esse sacrifício nos justificou eternamente. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí, meu querido, ele termina dizendo que além de você comer do pão do céu, de receber a justificação, você recebe um novo nome. O novo nome agora, meu querido, não é o seu nome de filiação terrena, mas é o seu nome de filiação celestial. Você é filho de Deus. Filho de Deus, inserido na família espiritual. Aqueles, meu querido, que conhecem em parte e que nós celebramos a ceia do Senhor em parte, nós um dia veremos o nosso Senhor face a face. Aleluia. Por isso nós celebramos a ceia do Senhor. Por isso, meu querido, a ceia do Senhor é para nos mostrar que aquilo que Cristo fez é eterno. Nós recebemos o pão do céu. Nós recebemos a justificação por causa do sangue do Cordeiro. E nós temos um novo nome, um nome celestial, Filho do Deus vivo. Por isso nós celebramos a ceia do Senhor. Por isso nós, diante dessa mesa, nós adoramos a esse Deus que vive estar, que é um simbolismo da integridade dele para cada um de nós. E nos exige uma integridade também para com ele.